Saudações, fiel torcida! Hoje é dia de festa, dia de esperança e, claro, dia de muitas emoções. Se você está aqui, já sabe que os ventos estão soprando a favor do nosso amado Corinthians. Uma notícia quente está pegando fogo nos bastidores do Timão, a possível chegada de um novo meia que pode mudar a cara do nosso time. O clima é de expectativa, e a ansiedade é palpável. Mas calma, porque hoje vamos explorar tudo isso em detalhes. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Não esquece de dar aquele like maroto, porque a Fiel merece sempre as melhores informações. A situação do Corinthians no campeonato é delicada, mas não deixa de ser cheia de luta e paixão. O Timão vem enfrentando adversidades dentro e fora de campo, e cada jogo é uma batalha. A Fiel, como sempre, está ao lado do clube, vibrando e torcendo a cada passe, a cada gol, a cada defesa. Agora, com a possibilidade da chegada desse novo meia, a esperança renasce. A torcida sabe que um jogador talentoso pode fazer toda a diferença em um time que precisa de criatividade e poder de decisão. Imaginemos por um instante, o jogador em questão, que ainda não teve seu nome revelado oficialmente, é conhecido por sua habilidade em articular jogadas e criar oportunidades de gol. Ele já mostrou seu talento em outras equipes, e sua habilidade de conduzir o jogo pode ser exatamente o que o Corinthians precisa neste momento. A chegada desse atleta pode renovar o ânimo do elenco, que já sentia a pressão de uma torcida exigente e apaixonada. E é aqui que a expectativa da Fiel se conecta com a análise tática. A torcida espera que esse novo meia se encaixe perfeitamente no estilo de jogo do treinador, trazendo a dinâmica que tanto precisamos. A pergunta que não quer calar é: será que ele é o cara que vai levar o Timão de volta ao topo? Esse momento é crucial para o Corinthians. As competições estão se acirrando e cada ponto conta. O Campeonato Brasileiro tem sido uma verdadeira maratona, e o nosso Timão precisa de reforços para se manter firme na briga. Esse meia pode ser o fator decisivo em jogos importantes, especialmente aqueles onde a equipe precisa de alguém que saiba conduzir a bola, fazer a transição entre defesa e ataque e, claro, finalizar com precisão. A torcida está ansiosa, e essa expectativa é capaz de criar um clima eletrizante. O que será que a diretoria está planejando? Já imaginou a reação da Fiel ao ouvir a confirmação da contratação? As redes sociais vão à loucura, os grupos de WhatsApp vão pegar fogo e as discussões nas arquibancadas vão ser intermináveis. Esse é o Corinthians. Essa é a Fiel. Vamos nos aprofundar na análise do impacto que essa contratação pode ter, porque se tem uma coisa que sabemos, é que um bom meia pode mudar a dinâmica de um time. Chegaremos lá, mas antes, quero saber de você, o que acha dessa possível chegada? Você acredita que esse jogador pode ser a solução que estamos esperando? Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da torcida é fundamental. Agora, vamos para o próximo capítulo, onde analisaremos como essa contratação pode alterar a estratégia e a tática do treinador. Fique ligado! Visualiza a cena. O novo meia chega ao Corinthians e o treinador, que já tem um estilo de jogo bem definido, começa a pensar em como ele pode encaixar essa nova peça em seu esquema tático. O impacto de uma contratação como essa vai muito além da habilidade individual do jogador. É uma mudança que pode reverberar em todo o time, influenciando desde a forma como o Corinthians se posiciona em campo até a dinâmica das jogadas. Vamos analisar isso mais a fundo. Quando falamos de um meia criativo, estamos nos referindo a um jogador que não apenas distribui passes, mas que também é capaz de modificar o ritmo do jogo. A presença dele em campo pode significar uma nova forma de atacar, mais fluida e dinâmica. Imagine, por exemplo, uma transição mais rápida entre defesa e ataque. Isso não só aumenta as chances de gol, mas também alivia a pressão sobre a defesa, que pode se sentir mais segura sabendo que tem um maestro no meio de campo. O nosso treinador, que já demonstrou um entendimento profundo das características dos jogadores que tem à disposição, pode utilizar o novo meia para variar as formações táticas. A possibilidade de jogar em um 4-3-3 ou até mesmo em um 4-2-3-1 se torna real, dependendo da estratégia que o jogo exigir. E essa flexibilidade pode ser a chave para vencer jogos complicados e adversários difíceis. Além disso, a interação entre os meias e os atacantes é vital.
O Corinthians possui jogadores talentosos na frente, e um meia que saiba fazer a leitura do jogo e se posicionar corretamente pode criar uma sinergia poderosa. Imagina só a combinação de passes rápidos, triangulações e uma visão de jogo que pode deixar a zaga adversária desorientada. A torcida vai à loucura com um futebol assim. E não podemos esquecer do fator emocional. A chegada de um jogador que a torcida já conhece e admira pode gerar um efeito positivo não só entre os torcedores, mas também entre os jogadores. A confiança aumenta, a moral sobe, muitas vezes, isso se traduz em melhores performances em campo. A equipe se une em torno dessa nova estrela, e a energia coletiva se transforma em resultados. Entretanto, é claro que essa mudança não virá sem desafios. A adaptação ao novo ambiente, ao estilo de jogo do Corinthians e a pressão que a Fiel exerce é algo que todos os jogadores precisam enfrentar. Por isso, é fundamental que a diretoria, o treinador e a torcida estejam dispostos a dar o respaldo necessário para que essa transição ocorra da melhor forma possível. Afinal, o Corinthians é uma máquina de grandes emoções, e a história mostrou que cada jogador que chega sente o peso do manto alvinegro. Mas a pergunta que fica é: estamos prontos para viver essa nova fase? Será que a torcida conseguirá dar todo o suporte necessário ao novo meia para que ele se sinta em casa desde o primeiro dia? Eu quero saber a sua opinião. Como você acha que a chegada dele pode impactar a equipe? Comente abaixo e compartilhe suas expectativas, porque a nossa voz é importante. Agora, vamos ao próximo capítulo, onde vamos explorar o mercado da bola e as possíveis saídas de jogadores. A movimentação promete ser intensa. Agora, vamos mergulhar fundo no mercado da bola, um verdadeiro campo de batalha que pode ser tão complexo quanto emocionante. A situação do Corinthians é única, enquanto todos estão de olho na chegada desse novo meia, também precisamos considerar as movimentações que podem ocorrer na outra direção. As saídas de jogadores podem ser inevitáveis, e o que isso significa para o futuro do nosso timão? Possíveis saídas. A dança das cadeiras. Quando falamos sobre contratações, é essencial ter em mente que cada movimento no mercado pode ter repercussões inesperadas. O Corinthians, sabendo que há necessidade de fortalecer o elenco, não pode se dar ao luxo de perder peças importantes sem uma compensação à altura. A balança precisa estar sempre equilibrada. Por outro lado, alguns jogadores podem estar buscando novos ares, novas oportunidades, e a janela de transferências é o momento ideal para que isso aconteça. Um dos pontos que merece nossa atenção é o impacto financeiro. A chegada de um novo meia, especialmente se ele for um jogador de destaque, pode exigir um investimento significativo. Isso significa que a diretoria terá que fazer malabarismos financeiros para garantir que tudo se encaixe no orçamento. E, é claro, pode haver a necessidade de liberar espaço na folha salarial. Jogadores que não estão rendendo como esperado ou que têm salários altos podem ser negociados. A saída de um ou dois atletas pode ser a chave para viabilizar essa contratação. Estratégia da diretoria. O que está em jogo? Além disso, as negociações em curso podem indicar um reposicionamento estratégico dentro do clube. A diretoria pode estar mirando em perfis que se encaixem melhor no estilo de jogo que o treinador deseja implementar. Isso nos leva a pensar: quem pode ser sacrificado nessa dança das cadeiras? Será que algum jogador querido pela Fiel pode estar na mira das negociações? Essas questões estão sempre em mente quando o assunto é transferências. E, claro, cada saída gera uma onda de reações entre os torcedores. Histórico de vendas, oportunidades e desafios. Vale lembrar que o Corinthians tem um histórico de fazer boas vendas. Jogadores que brilharam no clube em determinado momento foram vendidos por valores que permitiram contratações robustas. Assim, não seria surpreendente ver alguns atletas saindo para que o timão possa investir em novas promessas. O que se projeta é que a diretoria busque entender quais peças são essenciais e quais podem ser dispensadas sem comprometer a estrutura do time. A voz da Fiel. O que esperar? E como a torcida se posiciona nesse cenário? A Fiel, que sempre demonstra carinho e respeito pelos atletas que vestem a camisa do timão, precisa estar ciente de que o mercado é implacável. O futebol é um negócio, e às vezes decisões impensáveis precisam ser tomadas.
A esperança é que a diretoria tenha uma visão clara do que deseja e que as movimentações sejam coerentes com a construção de um time forte e competitivo. Portanto, enquanto a ansiedade vai crescendo em torno da chegada do novo meia, é vital que a Fiel também esteja atenta às movimentações que podem acontecer na outra direção. O que será que a diretoria está planejando? Quais serão os próximos passos? Eu quero ouvir você. Como você vê a possibilidade de saídas e chegadas no Corinthians? Deixe seu comentário, porque o diálogo é sempre importante. Agora, vamos para o próximo capítulo, onde vamos relembrar algumas contratações passadas que deixaram sua marca e o que isso pode significar para o futuro do Timão. Contempla a história do Corinthians, um clube rico em tradição e conquistas. Ao longo dos anos, o Timão fez contratações memoráveis que se tornaram verdadeiros ícones. A chegada de um novo meia nos remete a esses momentos únicos, e é essencial analisarmos o que as contratações passadas nos ensinam sobre o impacto que um jogador pode ter no clube. Um dos exemplos mais marcantes que podemos citar é a chegada de Douglas em 2009. O meia, conhecido por sua visão de jogo e passes precisos, chegou ao Corinthians em um momento crucial e se tornou uma peça fundamental na conquista do título brasileiro daquele ano. Sua habilidade em criar jogadas e conduzir o time fez dele um verdadeiro ídolo da Fiel. Isso nos mostra que, quando um jogador se encaixa perfeitamente na filosofia do clube, ele pode fazer história e deixar um legado duradouro. Outro nome que não podemos esquecer é o de Jadson. Ele chegou ao Timão em 2014 e rapidamente se tornou um dos principais nomes da equipe, especialmente na conquista da Copa do Brasil e da Libertadores. A forma como ele se entrosou com outros jogadores e sua capacidade de decidir partidas tornaram-no um ícone entre os torcedores. Sua habilidade de fazer gols e assistências em momentos decisivos é um exemplo perfeito de como um meia pode mudar a dinâmica de um time. Esses exemplos servem para nos lembrar do poder que um jogador pode ter dentro de um clube tão amado como o Corinthians. Cada contratação traz consigo a esperança de reviver momentos gloriosos, e a expectativa em torno da chegada de um novo meia é reflexo disso. O que a Fiel deseja é um jogador que não apenas tenha habilidade, mas que também compreenda a mística corintiana e se comprometa a lutar pelo manto. Além de suas habilidades em campo, o caráter e a personalidade do jogador também são cruciais. A torcida valoriza jogadores que se entregam em campo, que se emocionam ao vestir a camisa alvinegra. A empatia entre o atleta e a torcida é um fator que pode transformar um jogador comum em um verdadeiro ídolo. E ao analisarmos o perfil desse novo meia, será que ele terá a capacidade de se conectar com a Fiel e se tornar um novo ícone? Se olharmos para a história do Corinthians, vemos que contratações como a de Renato Augusto, que chegou em 2013, também são um exemplo de como um meia pode ser decisivo. Ele não apenas trouxe qualidade técnica, mas também um espírito vencedor que contagiou todo o elenco. Sua passagem pelo clube foi marcada por grandes atuações e conquistas, mostrando que um jogador pode se tornar uma lenda se tiver a mentalidade certa. Por isso, é essencial que a diretoria não apenas busque talento, mas também um jogador que tenha a atitude e a mentalidade necessárias para brilhar no Corinthians. Cada contratação é uma nova história que se inicia e, claro, a expectativa é que a nova peça chegue para escrever mais um capítulo glorioso na história do Timão. Neste momento, queremos saber de você, qual contratação de meia que passou pela história do Corinthians mais te emocionou? Você acredita que a nova contratação pode seguir os passos dessas lendas? Comente abaixo e compartilhe suas memórias. Agora vamos seguir para o último capítulo, onde iremos integrar todas as informações e expectativas que discutimos até aqui. A jornada está prestes a se concluir, mas o futuro ainda é uma grande incógnita. É hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça fascinante. A expectativa em torno da chegada do novo meia do Corinthians é um turbilhão de emoções, e cada ângulo que analisamos até aqui nos trouxe mais perto de compreender o impacto que essa contratação pode ter. Agora, vamos integrar tudo isso e refletir sobre o futuro do nosso Timão. A situação atual do Corinthians exige que a diretoria tome decisões estratégicas. A chegada de um novo meia pode ser o divisor de águas que a equipe precisa para alçar voos maiores nas competições. Porém, como discutimos, essa chegada pode desencadear saídas que também precisam ser cuidadosamente planejadas.
O equilíbrio entre entradas e saídas é a chave para uma temporada de sucesso. O impacto tático que esse meia pode ter não é apenas uma questão de números. É uma mudança na mentalidade da equipe. A possibilidade de um jogador que não só se destaca individualmente, mas que também consegue elevar o nível de jogo de seus companheiros, é algo que pode revitalizar o Corinthians. Imaginemos um time mais criativo, mais confiante, que joga com a alma e o coração, como sempre sonhamos. E, claro, a história do Corinthians mostra que contratações precisam ser muito bem pensadas. O que queremos é um jogador que ressoe com a essência do clube, que tenha o espírito guerreiro e que entenda a paixão da Fiel. A conexão entre jogador e torcida é algo que faz a diferença, e a chegada desse novo meia pode ser o início de uma nova era. A Fiel, sempre ansiosa e apaixonada, espera por um espetáculo. A história nos ensina que os grandes momentos estão sempre por vir e que cada novo jogador tem a possibilidade de deixar sua marca eterna. A emoção de ver um atleta se destacando, fazendo gols e assistências, e lutando pelo manto é o que nos move. O que está em jogo é a desejada redenção de um time que sempre deu tudo por cada torcedor. Então, o que podemos esperar do futuro? O Corinthians está em uma encruzilhada onde as decisões que forem tomadas terão um impacto significativo. A torcida quer saber, será que a diretoria está preparada para fazer as movimentações certas? Será que o novo meia será um ícone entre nós, como tantos outros? Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da Fiel é fundamental para o nosso timão. A jornada do Corinthians continua, e a próxima página da nossa história está prestes a ser escrita. Fiquem ligados, porque o que vem por aí promete ser emocionante. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. O nosso amor pelo Corinthians é o que nos une, e juntos somos mais fortes.